Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e eu queria te contar que o nosso quadro de hoje, ele foi eleito em 1985 por um júri de especialistas como a maior obra de arte já realizada por um ser humano. Ele também é a joia do Museu do Prado e eu tenho uma relação muito forte com esse quadro porque ao visitá-lo foi a primeira vez que eu me emocionei tanto que eu chorei diante de um quadro. Onde estamos? Estamos no ateliê do pintor, que era o antigo quarto do falecido herdeiro Baltazar Carlos. E aí a gente já nota a importância do pintor dentro da corte. E ele mesmo aparece na cena, então não deixa de ser um autorretrato do Velázquez. Olha, ele está aqui no canto e nesse momento ele pinta uma tela gigante. Olha só que enorme que é essa tela. E ele está cercado pela infanta Margarita e todas, suas damas de companhia. Olha lá a infanta Margarita. Infanta é o nome que é utilizado na Espanha, pelo qual se chamam as filhas dos reis. Aqui a gente vê uma das suas damas de companhia que oferece água para ela, e essa era a Maria Augustina Sarmiento. Do outro lado, outra dama de companhia que olha pra gente, ela é a Isabel de Velasco. Também a gente vê os anões da infanta. Os anões, infelizmente, na corte eram tratados como figuras de entretenimento. Mas o Velázquez, ele concede muita dignidade a eles quando os pinta. E ele também fez retratos individuais, mostrando a importância deles dentro da corte. A gente vê a anã alemã, que era a Mari Bárbola, e o italiano Nicolacito. Nicolacito, ele está brincando com um cachorro que é o mastim, que existe em terras espanholas há mais de 4.000 anos. Atrás desse primeiro grupo, a gente vê meio que na penumbra uma mulher e um homem conversando. Todo mundo pensa que essa mulher era uma freira, mas nada disso. Nessa época, esse era o traje que levavam as mulheres viúvas. E aqui a gente vê a Marcela de Ulloa, que era guarda-damas. E lá no fundo, um outro plano em que nós vemos um homem que a gente não sabe se ele está entrando ou saindo desse cômodo, que é o José Neto, que era aposentador real, uma espécie de mordomo de luxo. E você acha que não tem mais ninguém, mas tem mais 2 personagens no quadro. E eles estão refletidos nesse espelho. São os reis da Espanha, Felipe IV, e a sua segunda esposa, a Mariana, Rainha Mariana. E não é genial? Porque dessa maneira o artista nos convida a formar parte do próprio quadro. Porque quando você está de frente para ele, você fica na posição de estar o espelho. Você está assim, centralizado no quadro, sabe? Então é como se nós pudéssemos também nos ver refletidos naquele espelho. Para vocês verem que esse negócio de nome nem a maioria das vezes não é dado pelo artista, o primeiro nome dessa tela era a família. Depois de um tempo eles mudaram utilizando o nome em português, Meninas. E essa tela esteve por muito tempo oculta do mundo, porque o rei levou-a para suas dependências privadas. Então só ele e seus serviçais mais diretos podiam desfrutar dessa tela maravilhosa. Perguntinha complicada essa. Tem uma linha de interpretação que seriam apenas retratos diretos e indiretos. O indireto seriam, o dos reis que estão no espelho. Mas a interpretação que tem mais força dentro da crítica e história da arte é que seria um elogio à pintura. A primeira vez que se tenta, através de uma pintura, dignificar o ato de pintar. Porque se o status social do pintor vinha melhorando desde o Renascimento, ainda era uma função de segunda classe, porque usava as mãos, era manual, E tudo que não fosse só cerebral, intelectual, tinha esse status quo inferior. Então, é como um ato de ousadia que o Velázquez se coloque na pintura, que coloque essa tela, o ato de pintar também nesse quadro. E para você entender que ainda não era tudo isso ser pintor, a gente vê estampado no peito do Velázquez uma Ordem de Santiago. Essa Ordem de Santiago ele pintou depois que ele terminou a tela, porque ele terminou essa tela em 1656. E ele só ganhou essa Ordem de Santiago em 1658. E era uma coisa super importante para a época, assim, tinha um monte de requisitos. Um dos requisitos é que toda a tua ascendência fosse católica, e isso o Velázquez não cumpria. E o próprio rei pediu ao Papa que liberasse o Velázquez desse requisito, pra você ver como o negócio era uau!
E ainda, o Velázquez, ele teve que ir diante de um tribunal afirmar que a sua primeira função não era ser pintor, e sim cumprir com as suas funções dentro do palácio. Para você, então, você pode ver aí que ser pintor ainda não era aquilo tudo, né? É, dureza! Mas, no próximo vídeo, sabe o que a gente vai ver? A primeira mulher na história da arte ocidental que teve muito sucesso em vida, mas que depois que ela faleceu aconteceu alguns probleminhas, e você vai ficar sabendo no próximo Top 100 Arte. Para não perder, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, e hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo enorme.